Meu nome é Débora, eu estou hoje aqui para conversar com vocês sobre a linha de cuidado materno-infantil, uma proposta de modelo orientador do Estado de Santa Catarina. Eu trabalho na Secretaria de Estado da Saúde, mais diretamente com a coordenação da Rede Cegonha Estadual. Então, quando a gente começa a falar sobre a própria linha de cuidado materno-infantil, das questões que nos veio à mente, o que nos coloca inicialmente para falar, é a questão da qualificação, né? A questão de qualificar a atenção a gestantes, puérperas e crianças também no sentido de prevenir a morbimortalidade materna e infantil. E isto já é uma prioridade a nível nacional. Adotar medidas destinadas a assegurar a melhoria do acesso, da cobertura, da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e ao puerpério e da assistência à criança. Esses são um dos focos primordiais quando a gente fala sobre a linha de cuidado materno-infantil. Então, no Brasil, uma das questões que já vieram a nível nacional para trabalhar a morbimortalidade materno e infantil é a Rede Cegonha. A Rede Cegonha no Brasil, ela foi instituída em 2011 pela Portaria 1459 e atualmente foi consolidada, dentre outras portarias que também foram, para a Portaria de número 3 de 2017. A Rede Cegonha, ela traz como objetivos neste processo de trabalho e de acompanhamento da gestante e do recém-nascido, reduzir então essa mortalidade materno e infantil, trabalhando com maior ênfase no componente neonatal, onde os óbitos eles têm evoluído de uma forma geral a nível nacional. Outro objetivo que ela traz como processo de trabalho é a organização da rede de atenção à saúde materna e infantil, para que a gente garanta e possa ter este acesso, o acolhimento à gestante desde o seu pré-natal e que todo este processo ele tenha sua resolutividade. Mais um dos objetivos também que são trabalhados por meio desta Rede Cegonha é fomentar a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança, abrangendo então o direito ao planejamento reprodutivo, pré-natal, atenção ao parto, ao nascimento e este crescimento e o desenvolvimento saudável da criança de 0 a 24 meses. A Rede Cegonha ela trabalha sim com essas questões de saúde da mulher, com enfoque desde o pré-natal desta gestante até o desenvolvimento dessa criança ao longo dos seus 2 anos de idade. Como componentes da Rede Cegonha, nós conseguimos observar o pré-natal, todo este processo de 9 meses que ela faz esse acompanhamento, seja na rede primária, secundária e terciária, que a gente vai estar explicando um pouquinho melhor no decorrer agora da nossa web, parto e nascimento, o puerpério, então a atenção integral à saúde da criança, e também trabalha a questão do sistema logístico como um dos seus componentes, que é o transporte sanitário e a regulação. O transporte que nós colocamos aqui, que é o transporte que é feito às vezes pelo próprio município, encaminhamento dessa gestante para consultas, no próprio ambulatório muitas vezes de alto risco, e a regulação é a questão mesmo de classificar este risco para saber para onde ela vai estar sendo direcionada para este acompanhamento. Então, nós trouxemos aqui uma figura ilustrativa, onde nós conseguimos ver todos os serviços que estão relacionados à Rede Cegonha. A unidade básica de saúde, que é o ponto inicial, a partir do momento que a gestante ela procura um serviço de saúde, este serviço inicial que vai ser procurado por ela vai ser esta unidade de saúde, próxima ao seu domicílio, ao seu território, na sua localidade de moradia.
Então, nessa unidade de saúde, ela vai receber esse primeiro acompanhamento, vai receber esse acolhimento. Depois nós temos um outro serviço que também pertence à Rede Cegonha, que é o centro de parto normal, que por todo o processo do pré-natal ela é acompanhada, e a partir do momento que esta gestante ela tem uma gestante de risco habitual ou baixo risco, como nós sempre colocamos, né, nessa classificação, ela pode fazer o seu parto normal no centro de parto normal. E também temos a maternidade de risco, que dependendo da gravidade ou do risco dessa gestante no decorrer do seu pré-natal, ela vai ser sim direcionada para poder ter o seu parto numa maternidade de alto risco ou numa maternidade comum, que é de risco habitual. E um dos outros serviços ainda que contemplam a Rede Cegonha é a Casa da Gestante Bebê e Puérpera, que se ela precisar ficar internada ou se ela já teve seu bebê, mas seu bebê precisou ficar internado numa UTI neonatal, ela vai poder ter um local onde poder ficar para sua estadia, enquanto ela está acompanhando este processo de própria internação do seu RN, né, do seu recém-nascido. A gente traz todo esse contexto e toda essa fala da Rede Cegonha para a gente poder agora trabalhar um pouquinho e explicar melhor o que é a linha de cuidado materno-infantil. Porque a linha de cuidado materno-infantil, ela está totalmente embasada na portaria da Rede Cegonha, embasada no que é a Rede Cegonha e, a partir dela, o que podemos fazer neste acompanhamento dessa gestante e dessa criança até os seus 2 anos de idade. Então, a linha de cuidado, ela é um conjunto de ações que iniciam com a captação precoce desta gestante, o acompanhamento no pré-natal, com no mínimo de 7 consultas, que é o que nós temos como preconizado, a realização dos exames, tá? A estratificação de risco da gestante e das crianças, o atendimento em ambulatório especializado para gestantes e crianças de risco, a garantia do parto por meio de um sistema de vinculação ao hospital conforme o seu risco gestacional. Então, esta linha de cuidado, nós vamos trabalhar todo o caminhar dessa gestante e da criança até os seus 2 anos de idade. Então, todo este processo de cuidado que é necessário neste período é o que a gente trabalha numa linha de cuidado. A linha de cuidado, ela percorre os 3 níveis de assistências, né, que a gente coloca como a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. Então, como a linha de cuidado ela está totalmente vinculada à Rede Cegonha, que é uma das redes temáticas das redes de atenção à saúde, então ela trabalha com todas essas três redes, né, que a gente costuma colocar, que é a rede primária, secundária e terciária. A atenção primária, ela comporta o quê? A porta de entrada, preferencial de acesso ao sistema único de saúde, revisa as diretrizes para sua organização, evidenciando que essa deve ordenar os fluxos e os contrafluxos, produtos e informações em todos os pontos de atenção. Quando nós falamos em rede de atenção à saúde, nós costumamos usar essa fala de pontos de atenção. Na atenção primária, a unidade básica de saúde, ela é um dos pontos de atenção desta rede, que é, sim, onde vai ser a porta de entrada dessa gestante. A atenção primária, ela é a ordenadora e a coordenadora de todo esse processo de cuidado, de todo esse encaminhamento. Então, ela faz o fluxo, sim, e o contrafluxo. Ela vai encaminhar este usuário do Sistema Único de Saúde, no caso, essa gestante, né, para a atenção que vai ser mais direcionada de acordo com a sua classificação de risco, e ela vai receber novamente esta usuária posterior a este encaminhamento que ela mesma já faz, ordena e coordena. A atenção terciária, ela trabalha com ações e serviços que disponibilizem profissionais especializados e uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico.
Então, a partir do momento que essa gestante precisar de um especialista para o seu acompanhamento no pré-natal, no seu cuidado, ela vai ser direcionada a uma atenção secundária, para ter todo este acompanhamento mais especializado. E a atenção terciária, ela envolve uma alta tecnologia, sendo que a questão de alto custo, objetivo o acesso a serviços qualificados, integrando aos demais níveis de atenção, que é o secundário e o primário. Então, uma maternidade de alto risco, um hospital que contempla uma UTI neonatal, UTI adulto, então, esse sim é considerado sim um nível terciário para ter todo este acompanhamento, todo esse cuidado. Nós trouxemos para poder exemplificar melhor os níveis de atenção, ponto de atenção e território sanitário. Poder exemplificar melhor o que se referencia a cada um deles, né? E o que seria quando a gente fala sobre linha de cuidado materno infantil, o que seriam esses pontos de atenção, o que seria este território, o que seria esse nível de atenção. O nível de atenção, como acabamos até de colocar no slide anterior, ele se exemplifica pela atenção então, primária, secundária e atenção terciária. Então, o que seria então dentro da atenção primária? A unidade de saúde, o núcleo ampliado de saúde da família e comunidade, o NASF, que nós costumamos colocar, que em Santa Catarina a maioria dos nossos municípios tem NASF implantado, que é contemplado por uma equipe multiprofissional que faz todo este apoio à rede, né, de atenção primária, todo este acompanhamento nas unidades de saúde, auxilia nos atendimentos e nos processos de trabalho. E o domicílio, escola, comunidade, todos esses pontos de atenção, eles contemplam sim o nível de atenção primária. Dentro de um território que inclui o município, a área de abrangência, que é a localidade, o bairro em si, e a microárea, que é o local específico lá do domicílio desta usuária. Na atenção secundária, nós podemos verificar como ponto de atenção um ambulatório de alto risco, que é onde nós, a partir do momento que nós recebemos essa gestante numa unidade básica de saúde, nós classificamos o risco dela, vimos a necessidade de estar encaminhando para uma especialidade. Então, o município que ele já tem o seu ambulatório de referência para estar encaminhando, ele vai estar encaminhando essa gestante para o seu ambulatório de referência. Este ambulatório, muitas vezes, ele existe a nível municipal, tá? Na sua grande maioria, é a nível de região de saúde, então ele não atende apenas um município, mas todos os municípios da região, tá? Que contempla a região, e é onde essa gestante ela vai receber um acompanhamento concomitante na unidade de saúde, pela sua equipe já composta do seu território, e também na especialidade, que é no ambulatório de alto risco. Um hospital geral também é considerado um ponto de atenção da atenção secundária, e uma unidade de pronto atendimento, que são as UPAs, também são considerados este ponto de atenção. O hospital geral, ele é considerado um ponto de atenção secundário a partir do momento que ele atende as gestantes de risco habitual, de baixo risco. Né? A partir do momento que já é uma maternidade de alto risco, ela entra numa atenção terciária, que é o nosso próximo nível de atenção. Então, os hospitais, maternidades de alto risco, que contemplam também leitos de UTI neonatal, que contemplam leitos de UTI adulto, entram num nível de atenção terciária e, na sua grande maioria, atende não somente uma região de saúde, mas também uma macro-região, que envolve todos os municípios daquela macro-região ali do seu território. Ainda para continuarmos explicando e detalhando a própria linha de cuidado materno-infantil e como que a gente consegue visualizar este caminhar dessa gestante nesta linha, que é o que hoje nós gostaríamos de esclarecer e de poder falar mais a respeito deste assunto, que é algo que precisa ficar muito claro, né, esse entendimento, que é todo este caminhar desta usuária
do Sistema Único de Saúde, a gente traz aqui mais uma figura, né? Onde a gente traz um fluxograma desta gestante. O que a gente consegue observar nesta figura que a gente coloca? Inicialmente a rede cegonha, né, como o ponto inicial, né, de toda essa linha de cuidado, de todas essas orientações que nos cabem hoje estar colocando. Então a gestante, ela chega assim ali na unidade de saúde, neste momento muitas vezes ainda sem saber se é ou não é uma gestante, é realizado todo um acolhimento com uma classificação de risco, uma consulta habitual de rotina. A gente tem então essa questão da suspeita da gravidez, por isso é feito os exames necessários para a verificação se é realmente uma gravidez. E neste momento a gente faz então um teste rápido de gravidez, teste rápido de sífilis, teste rápido de HIV nesta usuária. Se a partir de ser feito todos os exames necessários e for verificado que não é uma gestante, a orientação que a gente deve fazer é a seguinte: orientá-la para ações de saúde da mulher, para planejamento reprodutivo, ações de prevenção e de tratamento ginecológico. Então, nós direcionamos essa usuária para ter todo um acompanhamento voltado às ações de saúde da mulher. Se a partir dos exames nós detectarmos que é uma gestante, a orientação inicial que devemos fazer é que ela inicie o seu pré-natal na unidade básica de saúde. Então, neste início de pré-natal, nós realizamos então a avaliação deste risco gestacional, tá? A avaliação deste risco gestacional, ela é feita por meio de um instrumento, que hoje em Santa Catarina nós temos este instrumento instituído, temos disponível também no nosso site da própria Secretaria de Estado da Saúde, eu vou estar colocando posteriormente para vocês. E a partir do momento que a gente faz então essa avaliação deste risco gestacional, se é uma gestante que é de risco habitual ou baixo risco, ela segue, né, realizando o seu pré-natal na unidade básica de saúde, com as devidas orientações, né, trabalhando a questão da gestante, a vinculação dessa gestante à maternidade onde ela vai ter o seu parto, é algo preconizado pela Rede Cegonha, e que nós sempre orientamos para ser trabalhado na linha de cuidado materno-infantil. E ela vai ser direcionada para essa sua maternidade da sua região, né, como ponto de atenção. Muitas vezes é a maternidade de risco habitual ou um centro de parto normal, também da sua região, que ela possa estar fazendo o seu parto. Então, esse é o direcionamento que é feito. Se é observado que esta gestante ela tem sim um risco gestacional, o que nós fazemos enquanto unidade de saúde? O que nós devemos orientar? Se é algo de urgência, emergência, sim, já é encaminhado, né, para a SAMU, enfim. Mas o primordial, e que geralmente nós já iniciamos, é este encaminhamento para o ambulatório de alto risco, tá? Que é uma consulta com especialista, né, ginecologista obstetra. Essa gestante, ela pode também estar fazendo o seu pré-natal na unidade básica de saúde com o médico clínico geral, médico de família e comunidade, concomitante às consultas com o enfermeiro, com a equipe multiprofissional que essa unidade contempla, porém, ela vai precisar ter o acompanhamento com o especialista, essa gestante de alto risco, nesse sentido, né, o médico ginecologista obstetra. Então, nós encaminhamos via sistema de regulação essa gestante para ela ter este acompanhamento com essas especialidades durante todo o seu período de pré-natal. Durante o seu pré-natal, nós também já fizemos, orientado, né, que seja feita essa vinculação da gestante a uma maternidade de alto risco, porque se é uma gestante que foi classificada como alto risco, ela tem a orientação de estar ganhando, né, realizando seu parto também numa maternidade de alto risco, dadas as questões clínicas desta gestante que foram verificadas. Então, é feito durante esse pré-natal essa vinculação e toda a programação e organização, né, dessa gestante a partir do momento que ela for entrar em trabalho de parto. E, por último, né, até que nós
trouxemos aqui a questão se posterior essa puérpera, já puérpera, né, ter seu bebê e este bebê, esse RN, esse recém-nascido, precisar ficar internado, um dos serviços que contempla a Rede Cegonha, que também entra na nossa linha de cuidado, é a orientação para que essa gestante ela possa ficar numa casa de gestante bebê puérpera. Essa casa de gestante bebê ou puérpera, ela vai estar recebendo, né, esta usuária, enquanto seu recém-nascido está internado, para que ela possa fazer o acompanhamento, estar mais próximo, né, não precisar muitas vezes ser um município distante, tá tendo que ir até o seu município e retornar para poder estar acompanhando todo este processo de internação do seu recém-nascido. O que é importante a gente deixar claro e colocar que em Santa Catarina, e como a gente traz essa proposta de um modelo orientador que está sendo descrito e construído em nível de Santa Catarina, neste presente ano, nós não dispomos ainda de casas de gestante bebê e puérpera em todas as regiões de saúde, nem de centro de parto normal. Essa é uma das iniciativas, né, que entra na Rede Cegonha e na nossa linha de cuidado, para que a gente possa sim estar trabalhando essas questões a nível de região de saúde, de macro-região, para que as regiões possam sim estar instituindo, estar implantando tanto centro de parto normal como casa de gestante bebê e puérpera. Então aqui nós trazemos ainda mais um fluxograma orientação, né? Que a gestante então, ela sai do seu domicílio, vai à unidade básica de saúde, muitas vezes é encaminhado ao ambulatório, vai ao hospital geral, maternidade de referência, depois ela retorna, né? Sempre tem essa contra-referência que deve ser realizada quando é sim uma gestante de alto risco receber essa contra-referência. Nós trouxemos aqui 2 materiais do Ministério da Saúde, que são os materiais que nós nos embasamos para trabalhar todas essas questões da linha de cuidado. Um dos materiais é o caderno de atenção básica, né, de atenção pré-natal de baixo risco, o caderno número 32, que é bem utilizado já por todos os profissionais de saúde, né, o conhecimento da maioria dos profissionais de saúde, e o manual técnico de gestação de alto risco, que é onde nós estamos nos embasando para essa linha de cuidado, para este modelo orientador que está sendo formulado, sim, a nível de Santa Catarina, para poder orientar todas as regiões de saúde. E o protocolo de atenção básica, né, de saúde das mulheres, que é um outro material também bem utilizado, que traz todos os fluxogramas de orientação para serem utilizados enquanto a nível de atenção primária à saúde. Então, ainda com o objetivo, né, de trabalhar a questão de redução de mortalidade materna e infantil, é muito importante que a gente trabalhe, então, esses fatores de risco gestacional. Por isso que a gente traz mais algumas questões voltadas mesmo à classificação de risco dessa gestante. Porque para ela ser encaminhada para o nível terciário, para o nível secundário, a partir do nível primário, é por meio dessa classificação de risco, né? Então, o acolhimento com a classificação de risco, ele pressupõe agilidade no atendimento e uma definição da necessidade do cuidado e da densidade tecnológica que devem ser ofertadas a essa usuária. Então, a partir do momento que a gente classifica, a gente sabe que cuidado a gente deve ter com esta gestante, com essa usuária do Sistema Único de Saúde. A classificação de risco ela é um processo dinâmico, né, de identificação dos pacientes que necessitam deste tratamento. Nós colocamos sempre que é um processo dinâmico, porque no decorrer da gestação, uma classificação de risco que num primeiro momento é colocada como uma gestante, né, de alto risco, no decorrer da gestação ela pode ser transformada numa gestante de médio ou baixo risco. Então tudo depende dos dados clínicos deste acompanhamento dessa gestante em todo o seu processo do pré-natal para ser feito essa avaliação. Nós trouxemos aqui um material, né, um instrumento de classificação de risco,
que foi feito, sim, embasado nos materiais do Ministério da Saúde que eu acabei de citar e que hoje Santa Catarina utiliza enquanto rede cegonha e enquanto critérios para encaminhar para o ambulatório de gestação de alto risco. Então, ele é dividido em nas variáveis sociodemográficas, socioeconômicas, clínicas, então ela tem todo um processo de distribuição para a gente poder classificar se é um risco alto, médio ou baixo, tá? Até 4 pontos dessas pontuações que a gente coloca, que é baseado no score, então a gente vai trabalhar toda essa pontuação, até 4 pontos é considerado um baixo risco, e o acompanhamento dessa gestante ele pode ser vinculado à atenção primária, né? Pode ser realizado na atenção básica este acompanhamento da gestação. Quando o risco ele atinge uma pontuação de 5 a 9 pontos, nós consideramos como um risco médio. A nível do Ministério da Saúde, hoje não se tem a classificação de médio risco, mas a nível de Santa Catarina nós estamos sim já trabalhando também com a classificação de médio risco, e essa classificação de 5 a 9 pontos dessa gestante, ela pode receber o seu acompanhamento, o seu cuidado do pré-natal na atenção primária. E de 10 ou mais pontos, né, que a gente considera o alto risco, precisa ser realizado o encaminhamento imediato aos serviços de alto risco para receber todo esse cuidado pré-natal. Lembrando que esta gestante que vai ser encaminhada para o ambulatório de alto risco, ela também vai receber os cuidados pré-natais lá na sua unidade de saúde. É um cuidado concomitante, né? Ela vai receber as orientações do especialista, vai receber ter todo este cuidado pré-natal, porém, ela não deve se desvincular à sua unidade básica de saúde, sua unidade de origem, onde ela também vai estar recebendo suas orientações médicas pelo enfermeiro dessa unidade. Então, neste instrumento de classificação de risco, nós temos a questão da idade, escolaridade, aceitação da gravidez, hábitos, avaliação nutricional, antecedentes obstétricos e clínicos, que é muito importante para a gente verificar, né, toda a história pregressa desta paciente, patologias de risco atual, obstétricas e ginecológicas, e as questões médicas e cirúrgicas também já dessa própria paciente. Então, todos estes são pontuações que nós vamos estar verificando, né, neste contato inicial, nessa primeira consulta realizada lá na unidade básica de saúde, para a gente verificar se é sim uma gestante que deve ou não ser encaminhada para um atendimento em ambulatório de alto risco. Este material já está disposto em todas as unidades de saúde, é um material que também está acessível no nosso site da Secretaria de Estado da Saúde, e todas as unidades básicas de saúde têm acesso a este instrumento de classificação de risco. Então, nós trouxemos agora algumas questões que nós exemplificamos serem muito importantes a ser trabalhadas nos níveis de atenção, da atenção primária, da atenção secundária e da atenção terciária. Então, lá na atenção primária, é preconizado sim que se trabalhe a questão da busca ativa das gestantes, né, e de crianças menores de 2 anos, né, precisa-se ser trabalhado também o acompanhamento dessa criança até os seus 2 anos de idade, de acordo com essa linha de cuidado. Claro que vai ter todo um acompanhamento posterior aos 2 anos, mas a rede cegonha ela trabalha com esse período temporal, né, desde o pré-natal da gestante até os 2 anos de idade desta criança. Trabalha então a questão da oferta de grupos de gestante vinculados às consultas de pré-natal, para socialização de informações, retirada de dúvidas, a oferta de atenção puericultura em grupo também para socialização de informações e dúvidas, a oferta do pré-natal em quantidade e qualidade necessárias, são ações que devem ser trabalhadas na atenção primária, e a vinculação dessa gestante aos serviços em que o parto vai ocorrer de modo seguro. Ainda na atenção primária,
precisa se ter trabalhado o encaminhamento da gestante de alto risco aos níveis de atenção, sempre que necessário, a oferta de atenção à criança até os 2 anos de idade, a oferta de atenção às demandas pontuais e de urgência para a gestante e também para as crianças em todo este período, visita domiciliar aos recém-nascidos e gestantes, evidenciando sempre também a questão de uma semana após o parto, né, tá fazendo essa visita a essa puérpera lá no seu domicílio. Avaliação do recém-nascido da puérpera também na unidade básica de saúde, um calendário de consultas, puericulturas, verificação de vacinas, né? Todas essas orientações devem sim, são todas vinculadas à atenção primária à saúde. A atenção secundária, ela deve ser o quê? Enquanto ações, uma porta aberta para gestantes, na atenção ao parto e nas intercorrências dessa gestação, ao puerpério e também ao recém-nascido. Trabalhar com ações que garantam, então, a visita à maternidade, né, pela equipe de atenção primária às gestantes, desde lá o momento do seu pré-natal, a gestante, ela pode e deve conhecer a maternidade onde pretende ter seu bebê. Então, ter a garantia também de que ela pode ter um acompanhante de livre escolha, né, em todas as etapas do seu atendimento, todas as etapas desde o seu trabalho de parto, nascimento, ela tem essa liberdade, né, lembrando que neste sentido, né, a gente coloca a atenção secundária aqui como um hospital de risco habitual, de atendimento a essa gestante, ou uma casa de parto normal, centro de parto normal, melhor. E então, a garantia também de atendimento à gestante, à puérpera, ao recém-nascido, de acordo com as boas práticas do parto e nascimento. E sim, a realização dessa contrarreferência de gestante, de puérpera, à sua unidade e seu município de residência. Ainda enquanto atenção secundária, as ações de incentivo ao aleitamento materno, notificação de casos de sífilis adquirida e congênita, e os demais agravos, muitas vezes de notificação compulsória, que possam estar relacionados a essa gestante, neste caso até a própria puérpera, né? Realizar o teste rápido para sífilis em todas as parturientes e atuar de acordo com o protocolo clínico de tratamento à gestante e ao recém-nascido. Garantir a referência também para alta complexidade de acordo com as necessidades, pois muitas vezes essa gestante ela vai internar numa maternidade de risco habitual, vai ser verificado, iniciado o tratamento, e muitas vezes é verificado que essa gestante é uma gestante de alto risco. Então, essa maternidade vai precisar realizar este encaminhamento, referenciá-la para um outro hospital, onde vai poder realizar o tratamento adequado. A mesma coisa, muitas vezes acontece com este recém-nascido, que a mãe está bem, a gestante está bem, ela teve seu bebê, porém o RN nasceu com questões que precisam de cuidados imediatos de uma UTI neonatal, que muitas vezes este hospital de risco habitual, centro de parto normal, não vai ter. Então vai precisar também fazer essa referência, esse encaminhamento para um nível terciário, para um hospital e maternidade, muitas vezes de alto risco. A atenção terciária, ela contempla todas as ações que são direcionadas também à atenção secundária. Então, todas aquelas ações, elas também são direcionadas à atenção terciária, porém, ela ainda trabalha as questões de cuidado intensivo neonatal progressivo, incluindo a unidade de terapia intensiva neonatal, unidade de cuidados intermediários, unidade de cuidados intermediários canguru, né, que entra até aí o 5, 5, né, que a gente usa esses termos. E toda essa questão de acompanhamento além do que já está preconizado no nível secundário. E a atenção terciária, né, essa maternidade de alto risco, precisa garantir, de acordo com o plano regional da Rede Cegonha, que hoje em Santa Catarina, todas as 16 regiões, elas têm um plano regional da Rede Cegonha, onde ela já tem todo o seu organizado, né, na lógica de regionalização, o ambulatório de alto risco, a maternidade onde vai ser encaminhada essa gestante, ou essa puérpera, ou recém-nascido para este acompanhamento, então já tem tudo isso instituído pelo plano regional. Então, de acordo com esse plano,
né, a atenção terciária ela precisa garantir esse atendimento a gestantes de alto risco no ambulatório regulado pelo sistema de regulação, quando é uma gestante ou muitas vezes num outro hospital onde possa receber esse atendimento a partir do momento que é um puérpero ou um próprio também recém-nascido. Nós trouxemos aqui para poder exemplificar um pouco melhor essas questões de cuidado para a gestante lá no município, um cálculo de estimativa, né, que pode ser feito lá no município para eu poder saber o perfil das minhas gestantes, no geral, se é alto risco, se é baixo risco, e trabalhar com essas questões também no meu município para poder organizar a minha linha de cuidado, né. Então, para trabalhar um cálculo de estimativa de gestantes, o cálculo ele pode auxiliar o município na organização do quantitativo destes serviços, e ele é feito de que forma? Pelo número de nascidos vivos no município no ano anterior. Por exemplo, se estamos agora no ano de 2019, né, vai ser pelo número de nascidos vivos no ano de 2018, mais 10%. Isso vai dar o número de gestantes do meu município. É uma estimativa, né, que nós trabalhamos. Sendo que a gestante do SUS, a gente precisa diminuir o percentual de cobertura de população com o plano de saúde, que daí é no outro site que nós também podemos estar trabalhando, né, de cuidados, muitas vezes até de cuidado suplementar. Porém, neste cálculo de número de nascidos vivos no município, no ano anterior, mais 10%, que vai nos gerar a estimativa de gestantes, dessa estimativa total de gestantes, nós observamos, né, dentro dos parâmetros da Rede Cegonha e do Ministério da Saúde, que 85% dessas gestantes, né, do meu município, elas serão estimadas como uma gestante de risco habitual. E 15% dessas gestantes, elas vão ser a nossa gestante de risco habitual. Então, num geral de acompanhamento, eu devo ter este entendimento, que dos 100% das minhas gestantes, eu vou ter uma estimativa, né, uma média, de 15% de gestantes de alto risco, tá? Sempre lembrando que isso é uma estimativa, não são dados totalmente reais, né, que a gente está trabalhando. Então, se eu vou ter 85% de gestantes com risco habitual baixo risco, 15% de alto risco, então esse alto risco nós temos que ter alguns cuidados também específicos para ter com essa gestante, né? Que muitas vezes essa gestação de alto risco, ela está relacionada a fatores que estão associados à gestação, sendo muitos já detectados antes da gestação. Lá, quando a gente trabalha com o nosso instrumento de classificação de risco, a gente consegue observar que um dos dados é a história clínica anterior já dessa gestante, né? Então, a história reprodutiva anterior, condições clínicas já pré-existentes e ainda outras complicações que surgem muitas vezes durante o processo gestacional. E um olhar que é muito importante que devemos ter, né, neste processo é que essa gestante de alto risco ela tem uma propensão muito maior de ter uma morte materna, que é um dos indicadores que devem sim ser trabalhados e serem, né, que é um dos objetivos da própria Rede Cegonha, que é reduzir a morte materna infantil, mais diretamente voltada à morte neonatal. Então, dentre as causas de morte que estão voltadas, né, a uma gestação de alto risco, que podem muitas vezes que tem muito mais chance de levar à morte materna, teve um estudo realizado em 2014 que nos trouxe que a nível mundial, quase 75% total de mortes, elas consistiam em hemorragia grave, 27%, um conjunto de 14% de pré-eclâmpsia e eclâmpsia e infecções, que são 3 causas comuns de levar a uma morte materna. Então, se eu trabalho numa unidade básica de saúde, eu detectei o meu quantitativo de gestantes de alto risco, identifiquei que são questões também voltadas a pré-eclâmpsia, hemorragia, infecções, precisamos ter um olhar redobrado e cuidados específicos para que isso não se progrida, né, e que se avance para outras questões, até mesmo de morte materna. E a nível de Brasil, quando se trabalha com as questões de mortalidade materna, que é um dos objetivos muito fortes da Rede Cegonha e a nível nacional, que é a redução dessa morte materna,
foi instituído, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que também trabalhava as questões de redução, e agora nós estamos trabalhando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também com foco de reduzir a mortalidade materna e infantil. No Brasil, de 1990 a 2015, a gente teve uma redução de mortalidade materna de 143 para 62 óbitos por 100 mil nascidos vivos, que nos representou uma média de diminuição de 56%. Santa Catarina tem uma média de 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 2015, né, na época onde estávamos trabalhando com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, é muito importante frisar que cuidados de saúde adequados, um pré-natal de qualidade, eles são fundamentais para a gente trabalhar e ter, sim, essa redução da mortalidade materna. Nós trouxemos a evolução da taxa de mortalidade materna no Brasil e a projeção dessa redução, né, com uma média de 3,5% ao ano até 2030, que é um dos focos do que está sendo muito bem trabalhado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vai até 2030. Então, nós temos sim uma projeção de uma diminuição de até 30% nessa questão da morte materna, nessa evolução da taxa de mortalidade. Isso colocando a nível nacional, né? Se tínhamos uma média de 62 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos, queremos chegar a 30. Então, está sim sendo muito bem trabalhado. A linha de cuidado materno-infantil traz muito forte este indicador para que seja reduzida essa taxa de mortalidade, que é o ponto principal para que nós chegamos aí a 30 enquanto valores, né, de redução. A taxa de mortalidade neonatal infantil no Brasil, nós também trouxemos aqui a projeção, né, de alcance dessas metas dos ODS até 2030, onde a gente também traz a questão de redução da taxa infantil para 8 e a taxa neonatal para 5, que são valores que a gente tem como meta para estar baixando também a cada 100 mil nascidos vivos. Só retornando aqui para ficar mais fácil de compreender os valores aqui, então, da mortalidade materna e da mortalidade infantil e neonatal para redução. Para que isso aconteça, que a gente trabalhe essas questões desta linha de cuidado, classificação de risco, para que a gente alcance essa redução da mortalidade materna e infantil, o cuidado pré-natal precisa ser muito bem direcionado. E lá no pré-natal, quando a gente vai trabalhar a questão das consulta inicial no primeiro trimestre, as consultas no segundo trimestre, a realização também do segundo trimestre, a gente precisa ver a questão dos exames que vão ser solicitados e os exames que já são preconizados pela Rede Cegonha para serem feitos. Então, nós trouxemos aqui os exames que devem ser solicitados na primeira consulta, já do pré-natal, que é hemograma, a timpagem sanguínea e o fator RH, combis indireto, né, se o RH for negativo, e sempre se convém planejar com o laboratório a coleta automática do combis indireto se o RH for negativo e evitar uma nova coleta sanguínea. Se positivo, encaminhar ao pré-natal de alto risco. Isso já é uma definição que precisa ficar muito, muito clara. Glicemia de jejum, teste rápido para sífilis, hepatite B, HIV, toxoplasmose, IgG e IgM, que são exames que precisam ser realizados, exame comum de urina e urocultura, ultrassonografia obstétrica, o citopatológico do câncer de colo, se tiver essa indicação clínica, exame de secreção vaginal, também com indicação, parasitológico de fezes e eletroforese de hemoglobina. Esses exames já devem ser solicitados na primeira consulta, lembrando que este pré-natal, quando ele é feito a nível de unidade básica de saúde, ele vai ser feito o acompanhamento junto ao enfermeiro e junto ao médico que está trabalhando nessa unidade básica de saúde, né? No segundo semestre desta gestação, os exames que devem ser preconizados exame comum de urina e urocultura, os testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B, combis indireto, né, se o RH for negativo,
e toxoplasmose se o IgG não for reagente no exame anterior realizado, lá no primeiro trimestre. No terceiro trimestre, trabalhamos também com hemograma, glicemia de jejum, o combis indireto se o RH for negativo, teste rápido para HIV, sífilis e hepatite B, então feitos novamente, se forem negativos no primeiro trimestre e também no segundo trimestre, o que já foi realizado, tá? É feito novamente. E a toxoplasmose se o IgG não for reagente também nos exames anteriores. E a bacteroscopia de secreção vaginal. Então, são exames que precisam sim ser realizados, dentre outros que muitas vezes o próprio município já preconiza e já orienta que sejam feitos, nos coube citar esses exames para ter esses cuidados de rotina, né, complementares. E por último, né, gostaríamos de colocar e deixar algumas questões também para todos que estão nos acompanhando, né, nesta web, que a gestante ela tem alguns princípios fundamentais, né, que a gente precisa sempre estar cuidando, né, e realizando, que então toda gestante ela tem o direito ao acesso e atendimento digno e de qualidade durante todo o seu período de gestação, o seu parto e o seu puerpério. A gestante ela tem o direito de conhecer e de ter assegurado o acesso à maternidade, onde ela vai ser atendida no momento do parto, e ter esta vinculação à maternidade onde ela vai ser atendida. Ela tem o direito à assistência ao parto, ao puerpério, de forma humanizada e segura, de acordo com os princípios gerais e as condições já estabelecidas, né, pelo próprio conhecimento médico, é um outro direito dessa gestante. E todo recém-nascido, ele tem direito a uma assistência neonatal de forma humanizada e segura. Precisamos ter todos esses princípios, são princípios fundamentais que permeiam todo este processo de acompanhamento da gestante e do recém-nascido. Nós agradecemos todos que puderam nos acompanhar durante esta web palestra. Nosso objetivo era estar apresentando este modelo, né, de proposta, né, de orientadora de Santa Catarina, que está sendo, sim, desenvolvida essa linha de cuidado materno-infantil e sendo divulgada para que as regiões de saúde possam estar se embasando para realizar e trabalhar as questões da gestante, do recém-nascido na sua realidade local. A nossa linha de cuidado materno-infantil também está disposta no nosso site da Secretaria de Estado da Saúde. Podemos também, pode ter livre acesso, né, a quem puder tá verificando e lendo. E agora nós deixamos esse espaço aberto aí para perguntas, para que a gente possa estar tendo esse contato com quem está aí nos assistindo.